A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma meditação na palavra do Senhor. E o tema que nós vamos meditar hoje é um tema bastante atual. As aparências enganam. E para que entendamos melhor esta meditação, vamos ler um texto que se encontra na palavra do Senhor, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, dos versículos 1 até o 13. E diz assim a palavra do Senhor: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Disse, porém, Samuel: Como irei eu? Pois Saul o ouvirá e me matará. Então disse o Senhor: Leva contigo uma bezerra e dize: Vim para oferecer sacrifício ao Senhor. E convidarás a Jessé para o sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás quem eu designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo para o sacrifício. E santificou ele a Jessé, seus filhos, e os convidou para o sacrificarem. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse no seu coração: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Depois chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual lhe disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá. Samuel, porém, disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os 7 de seus filhos diante de Samuel. Porém o Senhor disse a Jessé: O Senhor não escolheu a nenhum destes. Disse mais Samuel a Jessé: São estes todos os teus filhos? Respondeu Jessé: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda trazê-lo, porquanto não nos sentaremos até que ele venha aqui. Jessé mandou buscá-lo e o fez entrar. Ora, ele era ruivo, de belos olhos, de gentil aspecto. Então disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e se foi para Ramá. As aparências enganam. A aparência física sempre foi muito valorizada pelos homens, pela maioria das pessoas. Quantas vezes nós assistimos reportagens de jovens belíssimas que morrem nas mesas de cirurgia, tentando melhorar o seu aspecto físico. Muitas já morreram, muitas ficaram completamente deformadas, pois fizeram muitas cirurgias plásticas para melhorar o seu aspecto. Jovens belíssimas que com certeza sentem a falta de alguma coisa, querem cada vez mais aperfeiçoar a sua beleza exterior, a sua beleza física. Isso tem acontecido com muita frequência e nós aprendemos algumas coisas nesse texto que nós lemos agora. Uma delas, quando aquele jovem Eliabe entrou perante o homem de Deus, logo
ele foi impactado pela beleza. Com certeza, o pai de Eliabe, Jessé, também achava que se tivesse ali entre os seus filhos um capacitado para ser escolhido como rei de Israel, seria ele Eliabe, porque além de ser o mais belo fisicamente, era entre eles o mais alto, o mais forte, o mais preparado para a guerra. Esses eram os valores que definiam aquele que poderia ser o novo rei de Israel. E até um homem de Deus, muito experiente como era Samuel, foi enganado pela aparência física de Eliabe. Quando ele entrou, o homem de Deus disse no seu coração imediatamente: certamente está diante do Senhor o seu ungido. E ele foi duramente repreendido por Deus. No versículo 7 diz: o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura. Porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê a aparência exterior, mas Deus vê o coração. Deus conhece o que está no interior do coração. Quantas vezes nós fomos já enganados por aparências físicas? Nós, como seres humanos, temos essa tendência. É por isso que os homens valorizam muito a aparência exterior. E era uma vez um rei muito sábio que precisava escolher uma princesa para casar com seu filho e ser herdeira do trono. E ele mandou emissários por todo o seu reino para que selecionassem as donzelas mais belas que existissem no reino. E depois de muitas escolhas, de muitos testes, 12 foram selecionadas e foram trazidas à presença do rei e do príncipe. E o rei olhou para todas aquelas jovens e disse: elas são de fato belíssimas. É impossível escolher entre uma e outra. Eu quero fazer com elas um teste. Pegou 12 vasos e 12 sementes e entregou um vaso para cada uma daquelas jovens. E disse a elas: essa semente vocês vão plantar nesses vasos, vão adubar. E depois de 40 dias, vocês me trarão esses vasos com as suas flores. A flor que for mais bela será aquela escolhida para ser a princesa e futura rainha deste reino. Aquelas jovens levaram seus vasos com as sementes para casa e cultivaram aqueles vasos durante 40 dias. Ao fim dos 40 dias, retornaram elas com belas flores, cada uma com uma flor mais bela do que a outra. E entre elas havia uma jovem que não tinha nada no seu vaso. O rei chamou aquela jovem e disse: você não plantou a semente? E ela disse: eu plantei a semente, cultivei com todo amor e carinho. Mas, infelizmente, a minha semente não germinou. E o rei disse: meus parabéns, você é a escolhida para ser a princesa e futura rainha deste reino. Ninguém entendeu nada. Todos olharam estupefatos, assustados. Por que será que o rei escolheu exatamente aquela jovem em que o vaso estava sem nenhuma flor, só com terra? E o rei levantou-se e disse: esta jovem foi sincera.
todas as 12 sementes que eu distribuí eram estéreis, não poderiam germinar. E esta foi a única que foi sincera e trouxe o seu vaso sem nenhuma flor. Por isso, ela é escolhida. Se eu fosse escolher pela beleza física, com certeza eu teria errado. Mas esse teste me mostrou que a única dentre essas 12 jovens com beleza interior suficiente para ser uma princesa e futuramente a rainha deste reino é esta jovem que trouxe o seu vaso sem nenhuma flor. Assim, nós aprendemos que o que vale para Deus não é a beleza exterior. Muitas pessoas têm morrido em mesas de cirurgias, pessoas que já eram belas, porque valorizaram mais o exterior do que o interior. Certamente não eram tão belas interiormente. Esta passagem nos mostra que mesmo um homem tão experiente como o homem de Deus, que era Samuel, foi enganado pela aparência exterior daquele jovem. E mesmo o pai de Davi considerava seus irmãos muito mais capacitados, porque sempre observava a aparência exterior dos seus filhos. Seus 7 filhos. Com certeza Davi, entre os 7, era menos belo do que os 7. Eliabe, com certeza, para o seu pai, além de ser o mais preparado para a guerra, o mais forte e o mais belo, seria o escolhido. Mesmo seu pai se enganou, ele nem chamou Davi para a ceia. Davi ficou atrás da malhada das ovelhas. Ele nem sequer se dignou a convidar Davi para participar daquela ceia, daquela oferta a Deus, daquele sacrifício a Deus, onde ele sabia que um dos seus filhos seria ungido para ser o futuro rei de Israel. Por quê? Porque ele foi enganado pela aparência exterior. Os olhos físicos só podem ver a aparência exterior. É por isso que nós ficamos impressionados quando vemos pessoas belas fisicamente, mas Deus não se impressiona com isso. O mais importante para Deus é o interior. Deus não vê como vê o homem. Deus vê o coração. Por isso, o que nós aprendemos com esse texto é que é importante cultivarmos a beleza do nosso coração. A palavra de Deus nos diz que Davi foi ungido porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Temos que buscar mais a presença de Deus em nossas vidas. Temos que ouvir mais a palavra de Deus. Temos que nos capacitar espiritualmente. Temos que saber que nossa vida neste mundo não é por acaso e que a aparência externa, ela se acaba com o tempo. Um dia ela se vai. Ela não permanece para sempre. Nós envelhecemos e morremos, mas o que permanece para sempre é a beleza do nosso coração. É lá que Deus olha, é lá que Deus vê como está o seu coração diante de Deus. Você tem plena convicção de que está priorizando as coisas de Deus, de que se Deus olhar para o seu coração, ele vai ver coisas belas, coisas boas, pensamentos bons, o que Deus tem visto no teu coração, porque Deus olha para o teu coração. Sua beleza exterior de maneira alguma vai impressionar a Deus, porque Ele pode ver lá dentro
o que se passa no seu coração. Deus abençoe a sua família, te livre e te proteja de todo mal, em nome de Jesus. Amém.